Então os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Então eu vou pedir para a igreja para a gente poder levantar, né? O irmãozinho ele teve um sonho de ir para Espanha curado e pagar um ticket pequeno. Ele viu que o sonho dele era grande, mas o sonho do Senhor é maior. Então eu falo para você hoje em dia, se você tem um sonho, não deixe ninguém roubar o teu sonho. Creia no Senhor. Não escuta pessoas perto, porque a maioria das vezes a seta sempre vem da pessoa mais perto de você. Então você tem que ter o quê? Que você tem um Deus que é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos, né? Então vamos orar ao Senhor. Querido Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Pai, damos graças a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos mais uma vez, Pai, engrandecer o Teu nome, Senhor, porque é tudo de Ti, por Ti, para Ti, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo sangue do Calvário, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu pagaste com sangue precioso por cabezinho daquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. A Tua palavra diz, Pai, para a gente ver a Sua glória derramar, Pai, preciso nos santificar, Pai. Então nos santifica, Pai, se tiver qualquer pecado em mim ou nos meus irmãos, Pai, nos perdoa através do sangue poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que vive ontem, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, meu Pai, eu sou apenas um instrumento pequenino, Pai, mas o Senhor é grande, Senhor, que essa palavra, meu Pai, possa entrar na mente da gente e fazer morada, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Pode se sentar. Eu vou pedir a irmã Norma para colocar o Gênesis, irmã Norma, 37, 5. Nós vamos falar, até a irmã ontem falou da palavra sobre José. Eu falei, ô Espírito Santo, está dando já a revelação aqui, né? Porque o Espírito Santo, quando está lá, ele renova. Com a irmã, a sua mensagem muito maravilhosa, parabéns. Eu também quero agradecer também ao irmão Antônio, pela palavra maravilhosa, tá, Antônio? Então, em Gênesis 37, versículo 5, eu vou ler aqui com vocês, irmãos, pelo livro sagrado, a palavra do Senhor fala: teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-me vós esse sonho que tenho sonhado. 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. Eis que vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. E no 38, então lhe disseram, seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás teres domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Em nome de Jesus, Pai, direciona, meu Pai, essa pregação, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Eu vou glorificar o teu nome, Senhor. Irmãos, como a gente acabei de falar, irmãos, dependendo do nosso sonho, eu acho que às vezes, a maioria das vezes, o segredo é a alma do negócio, irmãos. Aqui José contou com os irmãos dele, né? Com as pessoas mais próximas dele, qual que seria o sonho dele. Qual que o Senhor colocou, foi um sonho de Deus, porque a gente vai ver mais na frente que foi realizado. Então foi um sonho que o Senhor colocou no coração dele, colocou na mente, na psique dele, né? E os irmãos dele, logo quando a gente vê, irmão, a inveja, eles tiveram inveja, eles já tinham inveja porque José era diferenciado, era um filho mais novo, né, de Israel, de Jacó, né? Então, ele já tinha essa perseguição já dos irmãos. Então, quando ele teve isso, falou o seguinte: a inveja empodereceu o coração, né? Nós já sabemos a história, né? A gente já sabe já a história já que os irmãos tentaram matar ele, Rúben deixou ele vivo, enfim, quando voltou ele já foi ser escravo, já foi para o Egito ser escravo, e os irmãos mentiram para o pai, né? Falando, pegaram, botaram sangue
na roupa dele e entregou para o pai, né? Então as pessoas, irmãos, assim, a gente vê que os irmãos deles quiseram destruir o sonho dele, que eles queriam destruir a pessoa, destruir o irmão. Pô. O irmão estava ali, sabe? Ele estava ali, tipo, assim, falando do que uma coisa boa que iria acontecer com ele, mas as pessoas, às vezes, a maioria das vezes, irmãos, a pessoa não quer o teu bem, não quer que você, tipo, que os seus sonhos sejam maiores do que ela. A gente vê isso, irmãos, em todos os lugares a gente vê isso. Então, irmãos, cuidado, seus sonhos não tem que ficar no secreto, presta muita atenção em quem que você vai compartilhar os seus sonhos, porque às vezes a gente pensa que a pessoa está compartilhando o mesmo sonho que você, mas não, está até orando ao contrário. Então a gente sempre tem que ter isso no nosso coração, irmãos. Aleluia? Então a gente vê o seguinte, né? A gente vê que José, quando a Bíblia, né, fala isso, que ele ficou durante os pais, ele ficou o quê? Se dedicando à palavra, às vezes lendo a palavra, porque você vê que ele tinha muito entendimento da palavra, como a gente vai ver na frente, né? Então a gente vê o seguinte, com a pessoa, os outros às vezes se dedicarem em outras coisas, mas ele, por ser uma pessoa assim, tipo, temente ao Senhor, ele se dedicou a aprender a Torá, né? Então a gente vê o mesmo caso da Maria, né? A Maria e Marta, as duas irmãs. A Maria sempre tinha o quê? A Maria sempre estava no principal. E qual que era o principal da Maria, né? Quem está certo é sempre a Maria, porque a Maria estava sempre querendo saber de Jesus, sempre querendo saber a palavra. Então é isso que a gente já vê logo de início, irmão. José era uma pessoa que, além de ser tipo, uma pessoa bonita, como falam, mas era uma pessoa que buscava o Senhor. Então o começo de tudo, irmão, é o que? É buscar o Senhor, buscar a palavra, se dedicar, porque ele é fiel e justo, porque como diz o Salmo 9, 10, né? Ele não desampara aqueles que buscam a Ele. Ele sempre vai o quê? Ele sempre vai te dar mais, Ele sempre vai te dar sabedoria. E assim sucessivamente, né? Em Gênesis, eu vou pedir para a irmã Norma, por favor. Ele teve também o que? Ele teve, para quando você começa, irmão, do teu caminho, como um cristão começa, ele começa a ter a palavra, o inimigo ele vai botar, tipo, provações, como a gente viu ali nesse louvor maravilhoso, né? Mas as provações que o Senhor coloca são possíveis da gente serem atingidas, né? A gente viu uma provação que foi uma provação muito grande de José, uma das, né? Que foi o que? Gênesis 19, 11, né? 39, 11, por favor. Nessa passagem, José já estava na casa de Potifar, que comprou ele como escravo. Ele falou, né, tipo, nos versículos anteriores, que ele ali era tipo, podia fazer o que queria na casa dele, ele pegou os afazeres para fazer, e a mulher de Potifar, como a gente sabe bem da história, estava dando muito em cima dele. Então, na palavra, o que ele fez, né, quando aconteceu isso? Né? No 39, 11, mas sucedeu certo dia, que entrou na casa para fazer seu serviço, e nenhum homem da casa estava lá dentro. Então ela, pegando pela capa, lhe disse, deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Irmãos, em alguns casos na nossa vida, você fugir não é ser covarde, é você ser prudente. Então, se você tem, às vezes, tipo, alguma coisa que te faz cair, você sabe que faz cair, pode ser uma coisa uma bebida, alguma coisa, se é fraco para a mulher, você tem que evitar. Porque, tipo assim, você tem que ser o quê? A palavra do Senhor fala isso, que a gente tem que ser tipo Gideões, sempre estar de olho, saber, como soldado, você tem que saber. E nesse caso, José escolheu o melhor. O que ele escolheu fazer? Fugir. E a gente vê que ele fugiu e essa esposa de Potifar, acho que não tem o nome dela aqui, mas o que acontece? Ela estava com tanta ânsia de José que ele pegou a veste de José e arrebentou. Então você viu como a prova que ele passou, né? E ele fala no versículo assim, seguinte, que ele falou que a temência do Senhor. O que ele falou? Ele falou, como pode eu, tipo, pecar contra meu Deus? Então ele tinha isso, que ele tinha a palavra do Senhor no coração, irmão. Que a palavra do Senhor fala em Jeremias que
a palavra do Senhor é tão poderosa que a gente tinha que comê-la. Tipo assim, ele faz uma metáfora, mas a gente sempre tem que estar o quê? Comê-la para digerir, para ficar o quê? Para sempre na mente. E José tinha isso. Ele teve um sonho, ele foi testado, está sendo testado, mas ele tem um foco, a palavra de Deus Altíssimo. Amém. Em nome de Jesus. Né? Aqui, vou ter até uma observação. Na adversidade, aprendemos que nossos dons e talentos não são para guardarmos em uma gaveta e usá-lo quando desejamos. Mas ele tem que estar à disposição de Deus. Então, o que tem? Qual era o dom de José? Revelação de sonhos. Então, ele sempre estava o quê? Sempre estava usando a revelação dos sonhos dele, irmão. Sempre. Mesmo quando ele não estava, mesmo quando ele estava na cadeia, ele estava fazendo isso. Sempre estava buscando ajudar com os dons dele, né? Pois é, a porta para sair das tamanhas luta que nos aflige. Quando conseguimos enxergar na adversidade, a oportunidade de ultrapassar a barreira, estamos chegando muito além do impossível. Assim foi com José. Ao chegar na prisão, ele se abateu, mas que não se abateria, mas não deixou de ser dominado por esse sentimento. Via aí uma oportunidade de mandar um recado para o rei. Porque ele foi começando o quê? Ele foi começando a ajudar, tinha um dom, ele foi ajudando as pessoas, né, irmão? Então, ele ajudou isso, né? O sonho dele era aquele sonho de ser o quê? Grande, da família dele ser reconhecida por ele. Ele estava o quê? Ele estava numa cadeia, irmão. Ele estava numa cadeia, ele estava se pagando por um crime que foi injusto, que ele não fez nada, ele por obedecer a Deus, ele estava ali obedecendo ao Senhor e sendo o quê? Ele teve um revés disso, de estar preso, mas ele sempre o quê? Sempre ali na humildade, sempre na palavra. Ele não ficava reclamando, a palavra do Senhor não fala isso, que ele ficava reclamando da vida, né? Porque às vezes a gente tá, a nossa vida está toda certinha, acontece alguma coisa, por que comigo? Por que comigo, irmãos? A gente tem que saber o seguinte, a palavra do Senhor fala em Tiago, se você está sendo provado, dá glória a Deus, porque você está passando de um nível assim, irmão. E Deus, ele não vai, como diz o louvor, como diz a Bíblia, ele é fiel e justo. Se ele te dá uma possibilidade de você fazer uma provação, ele vai te dar artifícios para você não pecar. Assim como foi com José, em nome de Jesus, amém. Né? Então, uma outra observação que eu coloquei aqui, às vezes o tempo, como diz, né, Eclesiastes 3, fala que tudo há um tempo perfeito debaixo do propósito de Deus, debaixo do sol. Então, ele ficou assim ansioso, porque ele falou, quando revelou o sonho, vai acontecer isso com você. Então, quando você estiver com ele, lembra de mim. Então, o que ele foi? Ele deu o seu recado, ele tinha um dom, né? E ele falou, estou aqui, na hora certa, me chama. Mas ele não pensava, né, irmão? Porque quando acontece isso também, quando a gente ora, irmão, é difícil, irmão, porque às vezes a gente quer um negócio, às vezes a gente está passando aquela prova naquele momento. Imagina José lá, estou revelando um sonho, estou buscando ao Senhor, e nada na mente dele, se ele tivesse uma mente fraca, não está acontecendo nada comigo, mas ele tinha o que? Ele orava, ele buscava o Senhor, e o Senhor com certeza confortava o coração dele, em nome de Jesus, amém. Então aqui eu botei aqui, né, que José, né, ele novamente, né, ele viu que o José foi passando o tempo, e José, Deus foi vendo o que a maturidade de José, né? Pelo que eu vejo assim que Deus colocou no meu coração, José às vezes já estava pronto, já estava passado, mas às vezes ele faltava o que? Às vezes, irmãos, às vezes se ele encontrasse naquele tempo os irmãos dele, talvez poderia acontecer o quê? O ódio às vezes ele poderia ser mais forte do que ele. Porque imagina, ser o sangue do teu sangue que tentou te matar. Então eu acho que tudo assim foi um preparo também, porque Deus ele é perfeito, ele está vendo em cima, ele está vendo o seguinte, não, essa hora é a hora certa, essa hora que eu vou botar no coração lá daquela pessoa para falar com o rei. Então tudo tem um tempo perfeito, e às vezes a gente quer pular etapas, irmãos. Não tem como, irmão. Não tem, a vida do cristão é essa. Tudo tem um tempo perfeito. Se você pegar atalho, vai fazer besteira, né? A gente vê com Abraão. Abraão tentou pegar um atalho. Essa guerra que está comendo até hoje, assim, de Palestina, de Israel, foi devido a isso, né?
Quem sou eu aqui para falar alguma coisa do pai da fé? Imagina, ele que é o pai da fé, aconteceu isso. Deus falou para ele que ia ter um filho, né, um filho dele. Ele acreditou que ele é o pai da fé, ele saiu da parentela dele, foi, esperou, mas ele achou que queria fazer da forma dele, irmãos. Então é isso que a gente tem que ver sempre no nosso coração. Deus, ele vai fazer da forma dele, na hora dele, vai usar as pessoas dele. Ele vai fazer tipo, porque eu ajudo uma pessoa, ela não te ajuda. Irmão, faça o teu. Esquece, faça o bem, esquece. Porque Deus, ele vai fazer na hora certa, ele vai pegar uma pessoa, ele vai fazer uma pessoa que você nem conhece, a bênção vai vir, Rassura, vai bater na tua porta, é aqui que mora a Norma, a irmã Norma aqui, eu estou trazendo uma bênção para você, irmão presbítero Carlos, estou trazendo a bênção, é assim que funciona Deus, em nome de Jesus. Então, José, no momento certo, usando o dom dele correto, olha só o que aconteceu. Depois de ser usado nesse dom dele perfeito, a recompensa veio, missionária. Que veio no momento certo. Deus, ele não esquece. Se a bênção for tua, ela vai vir na hora certa, irmão. Na hora lá que teve os pães, o Senhor Jesus multiplicou, dando graça ao Senhor, e multiplicou os pães e os peixinhos, irmão. Tinha mais de 5.000 pessoas lá. Teve bênção para os 5. Todo mundo recebeu a tua bênção, mas tudo teve o tempo certo. A primeira pessoa recebeu a primeira bênção. O último recebeu a bênção também. Então Deus, ele não esquece de ninguém. Quando você está perto de Jesus, todo mundo recebeu a bênção. Se você está perto de Jesus hoje, você vai receber a tua bênção. Porque Deus, ele é especialista em milagres. O Senhor Jesus é especialista em milagres. A gente vê o milagre que foi feito lá com Marte. Glória a Deus, vamos ver se ele vai mandar o vídeo, eu creio que vai mandar, para a gente ver isso aqui, né, irmã Nora, para aumentar a fé da gente. A gente vê que a igreja está aqui, às vezes a gente está orando, a gente vê isso acontecendo, irmã, para aumentar a fé da gente, continuar orando, né, e ver que o nosso grupo de oração está se tornando efeito em nome de Jesus. Claro, a gente é só instrumento, né? Amém. Né? Então, Gênesis 41, 37, 40. O que José ganhou? Gênesis 41, 37. Quando ele acabou de fazer, né, revelar o sonho, resumindo, né, que vai vir 7 anos de fartura, 7 anos vai ser ruim, você tem que guardar, tal. O faraó falou, não, é esse que eu quero aqui do meu lado, não, você não vai voltar para a prisão, não. O que o faraó falou? Esse parecer foi bom aos olhos de faraó, e os seus olhos de todos os seus servos. Perguntou, pois, faraó a seus servos, poderíamos achar um homem com este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, por quando Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por sua voz te governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei mais que tu. Olha, irmão, olha que dádiva, glória a Deus. Olha só, irmão, José foi um escravo para o Egito. José, ele passou dificuldade no Egito. José, eu não sei aqui, não fala, né, irmão? Não sei se fala, acho que não fala, acho que o faraó não tinha filhos aqui. Ou poderia ter, não sei. Mas mesmo se tivesse, imagina, ele botou uma pessoa para ser o segundo dele, para controlar todas as coisas. E a gente fala de Egito hoje, que a gente tem a impressão que o Egito hoje é como está hoje. Mas não, o Egito seria tipo os Estados Unidos, daquela época, de hoje. Então a gente vê o seguinte, imagina, vamos fazer uma análise hoje, imagina o Donald Trump, né? Porque foi isso que aconteceu. Chamar uma pessoa, um escravo, irmãos, para ser o segundo dele nos Estados Unidos da América. Foi isso. Os sonhos de Deus são muito maiores do que o nosso. Amém? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente vive diferente, irmão. Quando às vezes a palavra do Senhor fala, quando acontecer alguma coisa ruim com você, você vai falar, começando por mim, em todas as graças
E tudo dá graça, porque a vontade de Deus é Cristo Jesus na nossa vida. Porque às vezes o mal vem para bem. Né? Eu vou compartilhar um negócio com vocês, irmãos. No começo do ano, em fevereiro, eu fui mandado embora da minha empresa, sabe? Eu fui mandado embora assim, tipo, o cara me chutou assim, tipo, uma semana, um ano e meio trabalhando. Ele falou assim, ó, daqui a 2, 3 dias eu não preciso mais vir. Foi dessa forma, eu orei ao Senhor, mas eu fiquei com uma certeza tão grande. Eu falei, tá bom, eu estou indo embora. E eu recebi uma bênção, irmão. Graças a isso que eu consegui um valor maior no meu táxi. Foi devido a isso. Esse Deus é maravilhoso, basta você crer. Às vezes é uma coisa que a pessoa está achando que vai te derrubar. Quando José foi para a cadeia, acharam os inimigos dele que ele está indo para o pior, mas não, ele estava sendo preparado para ele ser tipo o segundo, para ficar ali com o controle de todo o Egito, irmãos. É esse Deus que a gente tipo serve, é esse Deus que toma conta de ti, é esse Deus que hoje ele está pedindo para você. Se você tiver os seus sonhos, não deixe os seus sonhos morrer, meu irmão. É teu. Que a palavra do Senhor fala isso, pô. Sem ti nada podereis fazer, mas contigo eu sou mais do que um vencedor. Se você está entrando com Jesus, se você está entrando com Ele naquela batalha, você já ganhou. Foi isso que Davi falou, mesmo não sabia que tinha a revelação de Jesus. Você está vindo, Golias, você está vindo comigo com espada e armas. Eu estou indo contigo através da palavra do Deus Altíssimo. E hoje mesmo você vai morrer. Mas Davi é tão astuto, irmão Gordon. O que ele fez? A gente tem que destruir, às vezes, o inimigo com a arma deles, irmão. Foi isso que ele fez. Ele acertou uma pedra no frontal de Golias. Quando Golias caiu no chão, o que Davi fez? Pegou a espada de Golias, a espada dele, pegou e destruiu Golias, tirou a cabeça fora. Às vezes a gente, como cristão, irmão, a gente tem que fazer isso. A gente saber, tipo assim, quando as pessoas têm que ser referência. Porque a palavra do Senhor fala que meu povo é destruído porque falta de conhecimento, irmão. Quando você sabe o conhecimento desse mundo de mentira que a gente vive, se a pessoa vai vir falar com você alguma coisa, não, olha só. Você está falando de teoria da evolução? Não, filho, isso daí não. Você sabe muito bem, ó, a ciência está falando isso, mas olha só, o esqueleto que acharam lá da ilha de Java, o crânio e o corpo, foi tudo dali, você não viu, não? Foi o seguinte, o pessoal pegou num cemitério, botou lá e fez o sal da cáustica, mas depois que fizeram o carbono 14, o teste, viram que era coisa diferente. Mas isso o livro não bota, irmão. Então, a gente tem que usar o quê? A própria arma do inimigo para a gente destruir o inimigo, como o Davi falou. Em nome de Jesus, irmãos, amém. Amém. Glória a Deus. Deus. Então aqui, a recompensa, irmãos, de você ser obediente, como José foi, demorou, mas veio na hora certa. Porque se essa bênção vem num momento inapropriado, talvez ele não chegaria e não perdoaria seus irmãos. Então que a gente sempre tem que ter isso no Senhor. Como que a gente vai vencer? Sempre na obediência, na palavra. A palavra do Senhor que é chave para tudo. Como é que Jesus destruiu Satanás? Foi o quê? Em Mateus 4, foi o quê? Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Como é que ele destruiu? Depois Satanás veio de novo. Como é? Está escrito. Como é que falou? Ao Senhor teu Deus não te tentarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. E no terceiro, afasta de mim, Satanás, porque só o Senhor, eu só vou me ajoelhar, só o Deus Altíssimo. É isso, que dessa forma, mas através de quê? O Senhor Jesus, Filho de Deus, ele lia a Bíblia, ele lia, meditava, orava. E isso que a gente tem que fazer mais, irmão. Para a gente não ficar, quando a gente ficar escutando historinha aí para boi dormir, como diz lá no Rio de Janeiro, né, cara? Historinha para boi dormir, a gente não, aqui ó, eu sou aqui não, a palavra do Senhor está aqui ó, no versículo de 1 João 3,8 diz, assim se manifestou o Filho de Deus para destruir todas as armas do inimigo, então vou destruir aqui ó, é aqui que é isso, então a gente tem que ter sempre isso no nosso coração. Vai vir outro. Quero contar uma novidade para vocês, tá? De acordo com as orações de vocês, o computador da igreja, em nome de Jesus, na semana que vem,
vai estar vindo ainda, a partir de 6 de setembro, em nome de Deus. Dá salve de palmas. Em Efésios 3:21, Norma, por favor. Efésios 3:20. Já acabando. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos ou imaginamos, segundo o poder que nos opera. Ele é poderoso, a gente viu, né? Aqui, até o Senhor Jesus, quando estava no Getsemane, ele falou para o Senhor: Deus, se eu tiver alguma outra opção, o Senhor, por favor, me dá essa segunda opção. Mas se não fosse a segunda opção, seja feita a tua vontade. E o Senhor Jesus, as pessoas que viram aquele momento achavam que seria um fracasso, mas foi ali que ele venceu Satanás. Então a gente vê o seguinte, que os planos do Senhor são intangíveis. Está numa dimensão que a gente não consegue, a gente tem que viver, irmão, pelo que aqui a gente não vê, que é a fé. Porque se a gente viver, nossos olhos às vezes traem a gente. Porque às vezes as coisas não estão acontecendo, a conta está chegando e no saldo do banco continua lá o negativo, né? Às vezes estamos querendo fazer alguma coisa, a viagem, mas a viagem está muito cara. Às vezes aquela pessoa está doente, então a gente não pode ser uma pessoa que aquela gente ama, então a gente não pode viver do que a gente está vendo, mas pela palavra. O justo viverá pela fé. É dessa forma que a gente vai vencer, irmão. Em nome de Jesus. Eu quero acabar aqui com uns 3 versículos, que é o Salmo 126, versículo 3. Isso aqui era o pessoal aqui saindo lá da Babilônia e voltando para casa. Olha o salmo que o salmista está falando aqui. 126, versículo 3, irmão. Por favor. 3. Obrigado, irmão. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pela qual estamos alegres. E no 24, traze-me outra vez, ó Senhor, do cativeiro, todas as correntes das águas do Negueb. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Até os molhos lá que, né, combinou lá com... Então é isso. Seus molhos, né? Até assim, agora que eu vi aqui que isso juntou. Então assim, tipo, às vezes você está no teu caminho, está chorando, mas você está semeando, irmão, está semeando, está falando da palavra de Deus, está ajudando para a obra do Senhor, está ajudando o irmão, está orando para uma pessoa que está doente, irmão, está enferma. O Senhor, isso tudo, o Senhor está vendo, não esquece de nada disso, você está semeando, e a palavra do Senhor fala, vai vir abundante, como veio. O Negueb é o rio que tem em Israel, e Israel ele fica no deserto, então quando tem, tipo assim, chove muito, como é mais alto, o Negueb, ele vai derramar a água dele. E quando vem, derrama, tipo assim, o deserto ele começa a encher, ele enche. Então tudo que está ao redor do Negueb começa a plantar, a crescer a vegetação, as plantas. Então o Senhor, quando for te abençoar, irmão, vai ser a mesma coisa. Eu profetizo na tua vida. Pode estar demorando o deserto, pode estar, você está orando, você está semeando, irmão. Vai chegar na hora certa. As correntes do Negueb, a água vai fluir na tua vida, irmão. E vai nascer águas vivas dentro de você, irmão. Aqui dentro de você vai ser lançado, porque o Senhor é fiel, Ele é justo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade. Glória. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Jesus é bom, é verdade. Amém. Bom, meus irmãos, vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar mais um pouco? Não? Então vamos agradecer a Deus. Amém.